O nosso texto está em Marcos, capítulo 14, versos 3 a 9. Estamos caminhando para chegarmos aos últimos capítulos do Evangelho de Marcos. E mais 3 capítulos e nós devemos chegar, se Deus permitir, ao término do estudo que estamos fazendo deste Evangelho. O texto da mensagem o tema da mensagem é perfume muito valioso de nardo puro. Eu vou ler o texto de Marcos 14, 3 a 9. Quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Esse texto se reveste de uma preciosidade muito grande e queremos, com a graça de Deus, ajudar você a perceber o que aconteceu e que foi registrado neste Evangelho. Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso. Nós não devemos confundir esse Simão com o que é mencionado em Lucas 7, 36 a 50. E ali é uma outra situação, um outro contexto, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Mas o texto então diz que quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, aqui chamado de o leproso, possivelmente alguns creem que Jesus já teria curado esse homem, mas ele ficou com o nome que caracterizava ele em relação a muitos outros Simões que existiam ali, ou muitos outros Simãos que ali existiam. Esse nome é muito comum na Bíblia e era comum também no tempo de Jesus. O texto diz que veio uma mulher que trouxe um frasco feito de alabastro, com um perfume muito caro de nardo puro. Eu queria mostrar para vocês 3 slides que mostram vasos ou frascos de alabastro, para vocês poderem ver. Isso aí é alabastro. Vamos ver o segundo. Também é feito do mesmo material. Vamos ver outro. E aqui está um outro. Esse aqui, a impressão que tem é que ele tem uma tampa, tem uma rolha, alguma coisa assim. Esse aqui é um vaso aberto, mas são feitos do mesmo material. É isso que é alabastro. O texto fala em nardo puro.
Nardo puro é o conteúdo que havia neste frasco. E esse frasco estava hermeticamente fechado, por isso que ele veio a ser quebrado, para que o perfume pudesse ser usado. Eu não sei como isso poderia ser feito de outra forma, mas o texto nos faz saber isso. A palavra nardo é nardostakis, jatamansi, é o nome científico que se dá a essa fórmula. É também conhecido como espicanardo, ou nardo indiano, e jatamansi. É uma planta originária do Nepal, encontrada na China e na Índia, cujo óleo essencial é usado como perfume ou ainda para fins medicinais. O texto nos faz saber que a mulher quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus, diz o texto. Nós temos dois outros acontecimentos semelhantes. Um é narrado em Lucas 7, 36 e 50. O contexto é totalmente diferente. Quem o fez foi uma mulher que ali é chamada de pecadora. Ela estava na casa de um Simão, mas não era esse leproso, aquele era um fariseu. E são tecidas considerações muito diversas e diferentes mesmo desse texto que nós estamos examinando, e nada pode ser comparado a ele. Até porque a mulher que também usou um frasco de perfume que derramou sobre Jesus, mas o fez nos seus pés e não na cabeça, como neste caso. Também em João 12, de 1 a 8, nós temos a narrativa de algo semelhante feito por Maria, irmã de Marta e de Lázaro, depois que esse havia sido ressuscitado por Jesus dentre os mortos. E eles estavam na casa deles, também em Betânia, e Maria fez este gesto, mas também foi nos pés de Jesus e não na cabeça. E o contexto também é diferente. Nestes dois casos, os contextos são diferentes e o alvo também é diferente. No texto que nós estamos examinando em Marcos, o óleo foi derramado sobre a cabeça. Jesus foi literalmente ungido com esse perfume e é somente aqui que é descrito esse gesto feito por essa mulher, cujo nome nós não sabemos. Esse evento também é registrado no Evangelho de Mateus. E é o mesmo evento, tanto lá quanto aqui. Mas ele só é mencionado bem diferente dos outros aos quais eu me reportei. Algumas das pessoas que estavam ali ficaram indignadas e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Normalmente o perfume é usado em pequenas quantidades. E essa mulher derramou o frasco todo na cabeça de Jesus. E esse frasco continha um perfume que era valiosíssimo. O texto diz: alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Bem,
Quando o Senhor pediu para Davi construir um altar onde futuramente seria construído o templo em Jerusalém, Davi disse algo que nos faz pensar na motivação que nos leva a ofertar algo ao Senhor, como aquela mulher fez através desse gesto. Eu vou ler 2 Samuel, capítulo 24, versos 18 a 24. E ali diz assim: naquele mesmo dia, Gade era um profeta, foi falar com Davi e lhe disse: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que o rei, meu senhor, vem até este seu servo? Davi respondeu: para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi: que o rei meu senhor tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais, a canga dos bois e a canga dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou: que o Senhor seu Deus aceite a sua oferta. Era a oferta de Araúna ao rei, para que ele fizesse a sua oferta. Porém o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Aqui nós vemos que Davi, à semelhança do que fez essa mulher, ela não deu algo qualquer, ela deu algo que era muito valioso, que se fosse vendido, traria uma quantia vultosa para ela. O valor em que foi estimado esse perfume equivalia a 300 dias de trabalho. Então, eu não sei quanto é o salário mínimo diário hoje, porque eu não me preocupei em fazer essa conta. Alguém sabe? Não, diário, por cada dia. Multiplica isso por 300. Então, é uma quantia vultosa, não é? 44? Faz a conta aí. 300. Dá 120, bom, eu não vou fazer essa conta agora. 13.200. É uma quantia significativa. Bem, diz o texto de Marcos 14:4, alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Veja como eram, eu diria, ignorantes acerca de quem era Jesus. Você já pensou? Aquela mulher estava ungindo com um perfume de grande preço. E nós podemos perguntar: será que ela sabia quem era Jesus? Mas para investir tão grande valor em Jesus, com certeza ela sabia o que ela estava fazendo. Ela realmente valorizou a pessoa de Jesus, ela exaltou a pessoa de Jesus, e ela entendeu que poderia derramar todo aquele perfume, e ela não estaria fazendo nada muito grande, mas ela estaria honrando a quem deveria ser honrado. Mas os que viram o que estava acontecendo acharam um desperdício.
As pessoas diziam ainda: este perfume poderia ter sido vendido por 300 denários para ser dado aos pobres. E os pobres aqui são a desculpa que nós vamos ver. Assim murmurando contra essa mulher. Em situação semelhante, em Betânia também, João capítulo 12, versos 3 a 6, diz assim: então Maria, agora é irmã de Marta, né, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Veja que o contexto é diferente. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse a mesma coisa. Porque este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor foi dado aos pobres. Aí o apóstolo João explica. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Ele era o tesoureiro de Jesus. E a gente fica imaginando como é que Jesus aceitava uma situação dessa, mas em tudo a gente tira lições, né? Deus permite certas coisas e Ele sabe onde vai dar tudo isso e qual é o final, né? São muitas as lições que nós aprendemos com os erros dos outros, né? Pois bem, Maria é a mesma que preferiu estar aos pés de Jesus ouvindo-o embevecida. Estou me referindo a Maria agora, a que é relatada no texto de João 12. Quando Lucas 10, 38, em diante diz assim, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. A sua irmã devia ser mais velha e era a líder da família. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu estar com Jesus. Maria escolheu estar aos pés de Jesus. E mesmo que Marta estivesse ocupada em servir o Senhor, Jesus diz que mais importante do que servi-lo era estar com Ele. Na realidade, ninguém pode servir de forma adequada se não estiver antes com o Senhor. Mas Marcos 14, 4 e 5 diz que alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si. Vocês lembram do que nós falamos hoje cedo? Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? São pessimistas, são pessoas murmuradoras, e disseram ainda: esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus reagiu dizendo: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo.
O que ela fez foi bom, eu gostei, eu aceitei, eu recebi de bom grado. E por que vocês estão falando? Jesus aceitou o que lhe foi oferecido. O que aquela mulher fez equivale ao que nós chamamos de adoração. Foi uma forma de adorar o Senhor, de reconhecê-lo como Rei, reconhecer como Senhor, de exaltá-lo, de engrandecê-lo, de magnificá-lo. E Jesus explicou ainda, porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Eu acho que eles não tinham ideia do que estava para acontecer. Jesus está dizendo, olha, eu não vou ficar aqui para sempre. Daqui a pouco, vocês não me verão mais. Eu lembro-me de uma outra ocasião em que, depois de contar a parábola do semeador, e explicar porque ele falava por parábolas, porque perguntaram a ele por que ele usava de parábolas, e depois de explicar o porquê, isso está em Mateus capítulo 13, mas Jesus também disse aos seus discípulos, nos versos 16 e 17, bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque veem. E bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Vêm a quem? A Jesus. Ouvem a quem? A Jesus. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos, ele está se referindo a pessoas que viviam, ou melhor, que viveram no passado, antes de Jesus se manifestar. Porque em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Vocês já pararam para pensar que privilégio tiveram os discípulos de Jesus de andar com ele, estar com ele, ouvir dele, vê-lo com seus próprios olhos? Quem? Nada mais, nada menos do que aquele que fez todas as coisas. O Criador do universo, o Senhor dos senhores. E estava ali com eles, caminhando com eles, andando com eles, vivendo com eles, comendo com eles. E Jesus disse, olha, muita gente queria ver isso e não viu. Muitas pessoas queriam participar desse momento e não puderam participar, mas vocês vêm, vocês são privilegiados. Mais tarde o apóstolo João escreveria na sua primeira epístola, e ele abre a sua primeira epístola com essas palavras. 1 de João 1, de 1 a 4. O que era desde o princípio, ele está se referindo a Jesus, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Olha, nós tocamos nele para ver se era verdade. Era ele mesmo. A respeito do verbo da vida, da palavra da vida, e a vida se manifestou. Aquele que não apenas tinha vida, mas era a vida. Ele se manifestou, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. É de uma beleza enorme a descrição que
o apóstolo João faz de Jesus aqui. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ele acrescenta ainda: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Jesus disse mais no contexto do texto de Marcos que nós estamos examinando. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Por quê? Marcos, nesse mesmo texto, no versículo 3 do capítulo 14, no finalzinho do versículo diz: e quebrando o frasco, derramou perfume sobre a cabeça de Jesus. E quebrando o frasco, derramou perfume sobre a cabeça de Jesus. Não era para aproveitar para ela, não era para aproveitar para uma segunda oportunidade, era todo para ele. Era tudo para Jesus. E não muitos dias depois, Jesus seria sepultado e o seu corpo seria envolvido em substâncias aromáticas, como era costume entre os judeus fazer ao sepultarem alguém. E no Evangelho de João, capítulo 19, versos 38 a 40, nós lemos assim: depois disso, depois da morte de Jesus, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. Retirou da cruz, E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Perfumes. Era uma espécie de uma massa aromática. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis. Na realidade, eles colocavam aquela massa, iam enfaixando e colocando a massa, enfaixando o corpo da pessoa que havia morrido, e fizeram assim com Jesus. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram, aqui dizem, lençóis com óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. Jesus disse ainda: em verdade lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para memória sua. Concluindo, nós podemos e devemos perguntar: o que temos oferecido ao Senhor? Ele tem sido honrado por você, como fez essa mulher? Ele tem recebido de você o que é mais valioso? E é uma das coisas mais valiosas que nós podemos oferecer ao Senhor é o tempo. E isso foi colocado naquele período de missões que antecedeu ao início do culto. E foi enfatizado isso. Tempo em oração. Por que orar? Na realidade, você não está acrescentando nada a Ele, mas você está reconhecendo através da oração que Ele pode todas as coisas. Por isso você o busca.
Você busca na palavra dele, gasta tempo com a palavra dele. Quando fazemos isso, nós estamos buscando direção dele para a nossa vida. Quando nós o louvamos, quando nós o adoramos, quando nós dizemos a ele, graças a ti, Senhor, nós estamos honrando a Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito que nos move a isso. E, na realidade, nós não podemos acrescentar nada àquilo que Ele é. Jesus não é mais Jesus porque nós o adoramos, porque nós o exaltamos, porque nós gastamos tempo com Ele. Quem é beneficiado somos nós mesmos. Nós é que precisamos dEle. Mas quando fazemos isso, nós estamos honrando o Senhor, estamos reconhecendo que Ele é quem Ele é, e quem Ele diz que é, e quem as Escrituras dizem que Ele é. Quando nós damos nossos dízimos e ofertas, estamos dando o melhor, estamos dando com alegria, estamos dando para Ele, ou estamos dando, como dizem aí fora, para o pastor, ou estamos dando para A, para B, para C. Será que nós temos consciência de que estamos honrando o Senhor e não a homens, seja ele quem for? Quando damos dízimos e ofertas, é o melhor que temos. O dízimo é a expressão do que a palavra realmente significa. Ou é a sobra, é o resto. Se der, deu. Se não deu, Ele é prioridade na sua vida. Ele ocupa o primeiro lugar. Ele é a pessoa mais importante. Você tem prazer nele, em honrá-lo. Que lugar ele ocupa em sua vida? São perguntas que eu e você podemos e devemos responder. Feche os seus olhos.